Bem, quem não está ouvindo não consegue responder, né? O vereador Mauricinho está com a máscara do Jeque? Que é isso, Mauricinho? Estava com a camisa do Jeque semana passada, agora está com a máscara do Jeque, o vereador Mauricinho. Ok? Ok, João? Ok. Vamos iniciar, então, a abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, aos telespectadores que nos acompanham pela internet. Declaramos aberta a 29ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura virtualmente. A presença convida o vereador Maurício Peixe para fazer a leitura do versículo bíblico. Senhor presidente, a palavra de Deus hoje está no Evangelho de João, capítulo 15. Não está saindo o seu som, vereador. Tá? Aqui, ok, está saindo sim. Então, o Evangelho de hoje está na palavra de Deus, do capítulo 15, versículo 26, que diz, Jesus disse naquele tempo, quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Senhor presidente, foi lida a palavra de Deus. Obrigado, vereador Maurício. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considera aprovada da 28ª sessão ordinária, a ata, né, da 28ª sessão ordinária realizada na sessão 13 de maio de 2020, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Vereador Jaime Xereda. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores e todos que assistem a essa sessão virtual da Câmara de Vereadores, essa secretaria recebeu as seguintes correspondências. A emenda modificativa número 01 de 2020, proposta pelo vereador Adilson Girardi, ao projeto de lei número 165/2019, de sua autoria, que altera dispositivos da Lei 5.230, de 10 de junho de 2005, que dispõe sobre denominação, emplacamento e numeração de vias públicas e próprios municipais e da outras providências. Também recebemos o projeto de lei ordinária número 48/2020, da autoria do vereador Odir Nunes, que fixa o subsídio dos vereadores para vigorar na legislatura 2021-2024. Ainda recebemos o projeto de lei ordinária de número 49/2020, da autoria do vereador Adilson Girardi, que reconhece de utilidade pública municipal a Associação de Moradores da Estrada dos Morros, a AMEM. Ainda a emenda aditiva número 1/2020, proposta pelo vereador Odir Nunes, ao projeto de lei número 214 de 2019, da sua autoria, que denomina via pública para fins postais. Por derradeiro, memorando número 6/2020, do vereador Lio Wilson Correia, justificando sua ausência na sessão plenária do dia 5 de maio de 2020. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Ok, obrigado, vereador Jaime Xereda. Horário destinado aos partidos. Começamos hoje com Cidadania. Vereadora Ana Rita. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e a todos que assistem essa sessão virtual, aos funcionários da casa, uma boa tarde. O meu assunto hoje é que hoje é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Por que 18 de maio? Porque em 1973, quem for um pouquinho mais velho, com certeza vai lembrar do caso Araceli. É uma menina de 8 anos que em Vitória foi raptada, estuprada, morta por rapazes de classe média alta.
E até hoje esse crime está impune. Então, eu acho que é de extrema importância que a sociedade como um todo entenda que nós não podemos nos calar, nós não podemos nos omitir quando sabemos de problemas dessa ordem. Não podemos ser cúmplices. Como bem diz no meu cartaz aqui, esquecer é permitir, lembrar é combater. Então, este ano, comemora-se, né, 20 anos dessa mobilização toda, porque foi a lei, o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil e de Adolescentes, tem uma lei federal de número 9.970, que foi promulgada no ano 2000. Então, agora, 2020, são 20 anos dessa lei, e este ano a campanha, né, visa chamar a atenção da sociedade para esse problema, sensibilizar a sociedade, porque nós não podemos mais aceitar esse tipo de abuso, porque tanto ocorre, tem dois tipos. Tem o problema intrafamiliar, em que as crianças e adolescentes são abusados em casa, por parentes ou por conhecidos, e tem a exploração sexual, na qual, às vezes, até os próprios pais colocam as meninas e meninos a se prostituírem. Então, esse é um problema muito sério, é um problema que afeta a vida de milhares de crianças, e eu não diria só afeta, eu diria que acaba com a vida de milhares de crianças. Porque, com certeza, essas meninas e meninos que sofrem esses abusos, essas meninas e meninos que são explorados sexualmente, não poderão levar uma vida normal. Com certeza, talvez com muito trabalho em psicólogos, etc., poderão tentar levar uma vida normal. Mas acredito que as marcas dessa violência ficará gravada nelas para sempre. Então, enquanto sociedade, é nosso dever, eu digo individual como pessoa, como poder público em todos os níveis, como empresas, nós temos que ficar alertas e denunciar. As denúncias mais comuns são feitas ao Conselho Tutelar e ao número 100, 190, que é a polícia, e 191. Então, fica aqui a minha lembrança desse dia e dessa data tão importante para combater esses abusos. Era isso, senhor presidente. Ok, obrigado. PSD, não, desculpa, o PROS. Vereador Paraíba. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, e a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, eu estava lá na rua Coronel Vieira, presidente, vereadores. Já fizeram a parte asfáltica da rua Coronel Vieira. Agora só está faltando o meu fio e a sinalização para ser liberada a ponte, né? E também já fiz um pedido já. Isso já era para estar na programação, não dá para entender. Um semáforo ali na Rogério Pereira com a Van Bieno, que vai ser lá, tem que ter um semáforo lá. Eu não sei como é que pode o negócio ser, é tudo mal projetado. Pelo amor de Deus, que é uma demora dessa, para sair essa ponta. A ponta faz tempo que está pronta, é por causa de uma rua que já foi mal projetada. E fizeram uma rua mão única, uma rua de terra. Uma rua de terra, que vai ter um movimento de carro. Não tem como fazer uma rua dessa de terra, liberar para fazer uma mão única numa rua dessa de terra. Jamais pode acontecer isso aí. Mas já fiz o pedido de um semáforo na Rogério Pereira com a Van Bieno, que eu sei que ali vai ser um movimento de carro ali enorme, vai desafogar a rua do Porto. E a região leste, quem ganha com isso? Apesar que tem muito vereador aí que estão se aproveitando. E a Coronel Vieira
faz tempo que eu coloquei na programação, fiz pedido, há 3 anos, distribuí panfleto em casa, da Rua Coronel Vieira, a ponto está com mais de 10 anos que a gente luta para sair. Eu acredito que até a semana que vem essa rua vai ser liberada. Vamos esperar agora só a sinalização e os meus fios para liberar a ponte. Amém. Beleza, obrigado, presidente. PSD, vereador Fábio D'Alonso. Abre mão? Por mão, presidente. Ok. O MDB, 18 minutos. Quem vai falar? Vereador Roque. Pode começar com o vereador Richard, ele quer 7 minutos, tá? Ok. Presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha pelo YouTube, eu quero fazer aqui algumas considerações. A primeira delas diz respeito ao índice que observava aí no final de semana, presidente. E eu penso que, de repente, nós poderíamos, em conjunto, mocionar aí as autoridades da Secretaria de Estado da Segurança Pública, haja vista a mudança que teve agora, saindo o coronel Araújo Gomes, a quem tive a honra de ombrear a segurança pública aqui no município, e assumiu o coronel Dionei Tonetti, que também tive a oportunidade de trabalhar com ele quando fiz o meu curso de cabo. Eu tenho a honra de ser o primeiro soldado da Polícia Militar, depois cabo da Polícia Militar e, por último, sargento da Polícia Militar. A mim coube a grandeza da manutenção da ordem e da segurança pública, em que pese aí, de vez em quando, alguém desmerece muito o soldado e o cabo, o sargento, porque percebe-se que no discurso desses indivíduos pouco compreende sobre segurança pública. São as bases da Polícia Militar que honram diariamente a manutenção da ordem e da segurança pública. Esses dias mesmo ouvi aí alguém esperneando-se, dizendo que o cabo era insignificante ou coisa desse jeito. É que ele não compreende nada sobre segurança pública, mas eu posso compreender. Quem sabe um dia ele ainda consiga aprender, né? Afinal de contas, os mandatos também podem ser uma oportunidade de aprender. Então, quanto mais tem, mais se aprende. Presidente, eu observava aí os dados em relação aos números que se acumulam de forma negativa para o joinvilense, que passa, obviamente, a perceber a vantagem, aliás, as desvantagens, quando vai fazer a sua renovação de seguro. Santa Catarina, mês de maio, entre o dia 1º e o dia 10 de maio, cresceu em relação ao mesmo período do ano passado, de 3.079 para 3.179, pouco mais de 3%. Enquanto Joinville acumulou no mesmo período 43% a mais de roubos de veículos ou assaltos à mão armada, entre todos os crimes contra o patrimônio, efetivando o veículo como objeto principal, foram 43%. Fato que nós vamos perceber muito rapidamente aí nos seguros, boa parte da população deixa de fazer, e os que continuam insistindo em fazer acabam tendo um número muito significativo. Então, penso que a Câmara de Vereadores, cumprindo o papel fundamental da representatividade pelos 19 vereadores da população joinvilense, caminhar aí da Câmara, presidente, da Câmara de Vereadores de Joinville, do Poder Legislativo Municipal, a preocupação em relação a esses números, pedindo aí a verificação muito rápida da Polícia Militar, com rondas ostensivas e preventivas, evidenciando esses números e os locais onde estão acontecendo esses eventos, todos na tentativa de minorizar. Devemos isso à comunidade joinvilense, em que pese, novamente, né, a distância que temos de legislar em prol da segurança pública dentro do nosso município, ficando só depois da vírgula. Então, essa é uma preocupação que tenho, lamento o número, foram 43% que cresceu o índice de roubo de veículo no nosso município. Então, peço aos nobres pares aí o encaminhamento, presidente, de um documento da Câmara de Vereadores de Joinville ao governo do Estado, ao secretário de Segurança Pública, ao Comando Regional da Polícia Militar e aos comandos do 17º e do 8º Batalhão. Atenção, afinal de contas, eles prestam serviço de manutenção e prevenção na maior cidade do Estado e, como tal, sempre o fizeram muito bem, mas que eles possam continuar essas rondas ostensivas, observando esses números que cresceram, de fato, muito em relação ao mesmo período, aos 10 primeiros dias do mês de maio
desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Presidente, outro assunto que me traz aqui também muito orgulho, aí falando como líder do governo, uma das principais ruas de tráfego aqui, a rua Helmut Fogel, sai amanhã o edital para a requalificação, são 21 mil veículos que passam nessa rua, esses recursos são do PAC, portanto, nós vamos ver o início dessas obras muito em breve, assim que vencer os processos licitatórios. Mais uma obra na zona leste da cidade, o vereador Roque Matei, talvez com mais propriedade, possa pegar os dados aí, mas os dados que nos colocam aqui à disposição, esse recurso vem do PAC, dos 100 milhões, e ela vai estar aberta o edital amanhã. Um passo bastante importante, já haja vista que a rua Albano Schmidt já está em pleno vapor as obras. Esperamos que na mesma velocidade que a rua Blumenau saiu pronta, saia Albano Schmidt, e também a rua Helmut Fogel, que amanhã abre o edital de convocação às empresas participantes do processo licitatório. Então, mais um passo importante aí para que a gente possa dar sequência aos pavimentos e à infraestrutura que, de fato, nós estamos evoluindo, está bem claro e visível, e a Santa Catarina já deve começar na semana que vem, mais um passo bastante importante aí para as requisições e para as moções que ambos os vereadores aí fizeram, e a sensibilidade do governo municipal em acelerar essas obras. Obrigado, presidente. Passa a palavra ao próximo inscrito do MDB. Obrigado. Para mim. Ok, vereador Richard, vou ocupar aqui um pouquinho o tempo do MDB também. O líder agora aí segura um pouquinho, eu quero falar uns minutinhos. Eu quero me ater a uma atenção e quero falar para os 3 deputados nossos aqui de Santa Catarina. O deputado Fernando, o deputado Lima e para o deputado Kennedy Nunes. Os 3 deputados. Eles são nossos representantes. O Fernando é nosso do MDB, o Lima é do PSL e o deputado Kennedy é do PSD. Essa questão dos respiradores me chama a atenção, seguinte atenção. E aí eu acho que a Câmara também, nós temos que, eu acho que daqui a pouco também fazer uma moção aqui da Câmara de Vereadores de Joinville, e apelando que se tomou a decisão. Se foi comprado, legal ou não legal, deixa de ser, a população está precisando. Tem cidade que está gritando por falta de um respirador na cidade, que não tem nenhum nas cidades pequenas. Então tem que parar, o governo do estado tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma atitude para que ele possa se sensibilizar, e também as forças de investigação, infelizmente, me desculpe, ou dá ou não dá. Então nós temos que botar força nesse negócio. Botar força, chamar a atenção, porque as cidades do oeste estão começando a apertar a situação. Aí nós vamos estudar, aí de repente a Anvisa diz que não dá para usar, tá, mas tem que ter uma decisão. Foi comprado os aparelhos, chegou 50, se está com problema de ordem financeira, ou isso, ou aquilo, ou CPI, a população de Santa Catarina não pode sofrer por isso. Tem que deixar de fazer a parte politicagem, o jogo baixo, e tem que colocar o aparelho para a população usar. Se comprou errado, meu caro, ou deixou de comprar, e as forças que estão analisando isso não resolvem para o cidadão catarinense. Estou falando isso em nome de Joinville, que nós aqui também precisamos. A região precisa, mas tem cidade que não tem nenhum respirador. Agora, vamos fazer isso, vamos investigar aquilo, vamos fazer... Tá, tudo bem, vamos, ok. Mas tem que fazer rápido. Tem que fazer rápido. Então, os colegas deputados, que são nossos aqui da região, aqueles que puderem ajudar, isso é uma coisa muito séria. Tudo bem? Então, será que alguém não está vendo? Bom, por exemplo, não vou citar nome de médicos, né?
Mas se eu citar um médico aqui de Joinville, ele vai lá e vai dizer, o aparelho serve ou não serve? O médico do UTI sabe isso? Ou não? Ou estou falando besteira? Entendeu? O médico de UTI sabe se o aparelho serve ou não serve. Então, os investigadores, o Ministério Público, o governo do Estado, gente, pensa numa coisa, vamos tomar uma decisão. Se comprou certo ou comprou errado, o aparelho, acho que não vai ser mais devolvido. Ou serve ou não serve. Se não serve, devolve. E os responsáveis que vão responder. Agora, compramos o aparelho, chegou faz uma semana, estamos perguntando. Ah, eu acho que não dá para usar, acho que não vai servir, acho que não pode. Ô cristão de Deus, o médico de UTI, o médico qualificado, ele sabe o que é um respirador. Ele sabe se serve ou não serve. Ou não dá para pegar um com ordem judicial, ou com a companhia da polícia do DEIC, e levar no hospital e testar. Ou para uma pessoa testar um aparelho. E nós estamos com 50. E 50 aparelhos salvam muitas vidas. Nós estamos com 50 discutindo isso. Eu sei que tem a responsabilidade. Eu não estou dizendo se os caras compraram certo ou compraram errado. Isso não vai, não é isso que a Câmara de Joinville quer, o vereador Cláudio Aragão. Eu quero é que se chegou um aparelho, foi comprado, o aparelho está aqui, ou ele serve ou ele não serve. Ponto. Não tem mais o que discutir. Não tem mais o que discutir. Então, eu peço que os nossos 3 deputados aqui da região vão ao secretário de saúde, ao governador, os 3 juntos, ou chame os deputados, se tem base ou não tem base, ou o presidente da Comissão de Saúde do Estado de Santa Catarina e tome uma decisão. Ah, está guardado lá no DEIC. Ok, vamos falar com o secretário de Segurança Pública, vamos falar com o médico. Gente, isso é coisa muito séria. Cada dia que se passa pode se perder uma vida. É muito sério. Deixa a politicagem de lado. Separa a politicagem. Separa a barbaridade que está aí, o desvio de conduta, ou isso, ou aquilo. Separa isso. Coloca na ponta do lápis, na ponta do coração, na ponta do pensamento, as primeiras pessoas. Que é as pessoas que precisam do respirador. E aí, já pensou, se a coisa em Chapecó, o prefeito não vai poder fazer mais nada daqui a pouco. Não vai poder fazer mais nada. E por que não liberar um desses respiradores para aquela região? Nós vamos deixar morrer alguém para liberar? Deixar alguém para morrer, para liberar? Agora vão liberar. Colegas que estão à frente desse trabalho, agentes de segurança, agentes do Ministério Público, governo do Estado, vamos olhar a população. Se serve ou não serve? O técnico, um grande técnico, um enfermeiro, com um médico junto, tanto estudo, tanta graduação, ele vai chegar lá e vai dizer, esse serve. Não, isso aqui não serve para as UTI do Estado de Santa Catarina. Pronto, devolve. Mas não fica aí a população à mercê de um recurso que é nosso dinheiro da população, que foi mal investido, que está sendo investigado, mas o aparelho não pode ser, o aparelho tem que ser visto rápido. Visto rápido. Obrigado, passo o meu tempo ao vereador Roque Matei. Bom, boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite, vereadores, público que nos assiste pelas redes sociais, pelo YouTube. Vereador Richard, a minha fala hoje é justamente sobre 3 vias importantes ali que vai para a Zona Leste, bairro Boa Vista, né? Eu começo falando da Rua Albé, eu já comentei semana passada, e hoje vou colocar na minha fala novamente, né? A Rua Albé é uma rua que já está com um processo licitatório bem avançado, e no dia 6 do mês que vem vão ser abertos os envelopes, né? A Rua Urbano Schmidt é uma rua que já está em execução, e uma execução bem adiantada, né? Em breve nós vamos ter a via do ônibus já pronta, e em seguida vai o asfalto na rua toda, e é de calçada a calçada, muro a muro. Então,
a Rua Albé também, né? Então, os projetos que estão acontecendo no Boa Vista, eles são projetos amplos, que vai da calçada, via para carro, ônibus e ciclovias, além das paradas de ônibus, enfim. Como eu falei, já está em andamento. E a Rua Helmut Faugert, amanhã vai ser lançado o edital, né? O edital para processo licitatório. Então, amanhã se lança o edital, 30 dias depois, mais ou menos, abre-se os envelopes, e aí começa um processo também para que a Rua Helmut Faugert também entra em processo de obras efetivamente. Então, assim, nos próximos dias, nas próximas semanas, nós vamos estar com as principais vias do Boa Vista, que ligam ali a Zona Leste, né? Alguns bairros estarão em obras, então é importante que a população daquela região fique bem atenta a isso, e é uma notícia muito boa, né? Nós vamos estar com essas vias importantes, artérias da nossa cidade, em obras e uma requalificação importantíssima, muito importante para aquela região. Além dessas vias, né, tem as vias laterais que estão sendo requalificadas também, várias delas, né? Postos de saúde, enfim. Uma outra obra importante que está sendo projetada para aquela região é um CI novo, ali bem no início do Boa Vista também. Então, aquela região é uma região que vai ser contemplada, está sendo contemplada com bastante obra, né? E não é uma requalificação só de ruas, mas uma requalificação do bairro como um todo, e esse bairro, ele é a porta de entrada para toda a Zona Leste. Então, eu quero agradecer, né, às secretarias, né, de planejamento, de infraestrutura, ao prefeito Udo, né, ao secretário Romualdo, né, que está aí bem empenhado em fazer com que o Miguel também, e estas obras aconteçam, né, o mais rápido possível, e deixe o nosso bairro ali, esse bairro Boa Vista, os outros bairros da Zona Leste, com uma infraestrutura muito bem qualificada para aquela região. Mas eu quero trazer rapidamente, vereador Aragão, um outro assunto que começa, né? Eu, semana passada, fui procurado por alguns munícipes também, que têm filho na educação infantil, ou na rede pública ou privada aqui da nossa cidade. E uma grande preocupação, eles estão trabalhando, né? Eles estão voltando às atividades normais dele, né? E a preocupação, a pergunta, né, é quando que as escolas voltarão e como que as escolas voltarão por causa da pandemia também. Então, esse cuidado, né, primeiro, com a pandemia, não podemos colocar em risco as crianças, os profissionais da educação, enfim, mas, ao mesmo tempo, a preocupação das famílias é como que vai ficar um futuro próximo agora, né? Onde as coisas estão começando a retornar. Então, é importante que essa Casa de Leis comece a se preocupar também com isso, né? Chegou também para a nossa comissão do coronavírus uma carta de um grupo de CIs que não é pequeno, são mais de 170 CIs aqui da região, colocando essas questões também da preocupação dessas entidades, né, com o retorno das atividades, né? Preocupação de que esse afastamento está trazendo muita dificuldade na gestão dessas escolas também. Então, tudo isso nós temos que começar a refletir, a trazer para a nossa pauta também. Como é que vai ser esse retorno, visto que isso tudo depende não só do governo do Estado, mas do governo federal também, né? Nós precisamos começar a ter um olhar de como é que vai ser esse retorno. Um retorno seguro, mas um retorno que precisa acontecer em algum momento, né? Hoje nós vemos aí os números do Brasil, né? São números preocupantes, porém aqui da região sul, os números não estão preocupantes, né? Tão preocupantes. É óbvio que nós temos que olhar para cada uma das 13 famílias que perderam pessoas aqui em Joinville, né? Nós não podemos olhar simplesmente números, nós temos que olhar para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, nós temos que nos preocupar com a continuidade do nosso dia a dia, né? A vida tem que ser preservada em primeiro lugar, né? E essa preservação faz parte também desse processo de continuidade, né? Então, tudo isso nós temos que começar a olhar com carinho. Está começando a chegar uma movimentação em relação
as questões lá na comissão do coronavírus e também na comissão de educação, né? Então, eu gostaria de deixar esse registro, que nós precisamos começar a refletir sobre essas questões também. Muito obrigado. Ok, agora o PL, vereador Ninfo. Muito boa tarde, presidente, caros colegas vereadores e a todos que nos ouvem. Na última quarta-feira, dia 13 de maio, foi o dia em que, em 1888, Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, tirando o Brasil da mais degradante condição de trabalho que se pode submeter o ser humano, a escravidão. O escritor Laurentino Gomes, em seu livro Escravidão, num relato minucioso, demonstra o que foi esse período da história do nosso país, que, se os escravos trouxeram com o seu trabalho riqueza e fama para muitos dos seus donos, ao mesmo tempo o sofrimento e os castigos impostos, na sua maioria, eram de tal crueldade e sadismo que temos dificuldade de continuar lendo e nos instruindo a respeito. Eu, pessoalmente, não consegui concluir a leitura deste livro, pois os relatos são tão dramáticos que nos causam asco, dor, angústia e desespero. Seguramente só os mais fortes têm estômago e autocontrole para superar as descrições. Eu não tive. Interrompi a leitura a meio caminho. Portanto, a abolição da escravatura foi, sem dúvida, o acontecimento histórico mais importante do Brasil após a proclamação da independência em 1822. Após 6 dias de votação e debates no Congresso, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que decretava a libertação dos escravos no país. O barão de Cotegipe, o único senador do Império que votou contra o projeto da abolição da escravatura, ao cumprimentar a princesa Isabel, logo após ela ter assinado a Lei Áurea, profetizou: a senhora acabou de redimir uma raça e perder o trono. Começava, então, uma nova fase na vida daqueles que, escravos, não eram possuidores de nenhum bem pessoal que não fosse os andrajos que lhes cobria o corpo. A Lei Áurea deu liberdade aos negros e mulatos, mas não lhes deu garantia de direitos fundamentais, com acesso à terra, à moradia, que os permitisse exercer uma cidadania de fato. Ao contrário, a falta de uma legislação, eu diria, aliás, falta de visão que vislumbrasse tal problemática, contribuiu para condenar, usando termos políticos vigentes, amplas camadas populares à exclusão social. Problema que só se agravaria com o passar dos tempos. Para tanto, temos exemplos concretos de quão importante é a liberdade. É um direito fundamental de todos que não pode ser ignorado. A liberdade tem valor inexpressável. Não podemos nos esquecer disso, jamais. Logo, para sermos humanos, precisamos ser primeiro livres, o que dirá para sermos homens políticos, com o dever de representar toda uma parcela da população. Então, qual liberdade devemos possuir? Eu digo, a mais ampla possível. Por isso, não admito e reitero aqui o pedido para que os vereadores e as vereadoras pautem seus mandatos e atuações de forma livre e rejeitem cooptação feita pelo Executivo. A liberdade, tão arduamente conquistada, se corrompe pela troca de favores e benefícios, demonstrando uma incapacidade intelectual de exercer a mais nobre missão do legislador, que é agir no interesse coletivo. Devemos ser a voz da comunidade, a ponte entre o poder executivo e o público. Priorizemos, então, senhoras e senhores, a nossa liberdade nesta casa,
vamos exercer nossa verdadeira função de legisladores independentes e fiscalizadores dos atos do Poder Executivo. Mesmo os que fazem parte da base, não significa que precisam abrir mão de suas visões e crenças. Nosso propósito é ajudar a conduzir firmemente os destinos da nossa cidade, objetivando o desenvolvimento da população joinvilense no que diz respeito à qualidade de vida. É preciso que a liberdade seja primordial na vida pública. Sejamos homens e mulheres livres, independentes, emancipados politicamente. Todos têm esta chance e a oportunidade. Não a desperdicemos, pois na próxima eleição o povo saberá escolher entre aqueles que visam somente o seu bem-estar, contradizendo o juramento que fizeram quando tomaram posse nesta casa. Muito obrigado. Ok. Agora o PSDB. Quem fala? PSDB. Quem vai falar? Iracema. Espera só um minutinho, vereadora. Manda para cada um. Boa tarde, senhores vereadores, senhor presidente, as vereadoras. Começando a semana, eu venho a essa tribuna hoje com muitas reclamações das mães dos alunos dos colégios quanto ao kit de alimentação. Eles estão muito indignados porque eles esperavam talvez um feijão, um arroz, não que a fruta não seja boa, ótimo, a verdura, a fruta é o alimento melhor que tem para uma criança, mas eu tenho muita reclamação mesmo sobre a falta de um arroz, de um feijão, de uma cesta básica. Aí eu falei, não sei, vamos ver como é que vai ficar, como é que vai estar. E por isso, quarta-feira, a gente convocou também o Wagner, né? Para a gente poder discutir esse problema, para ver como é que está sendo feito, como é que está sendo decidido. Então, eu, Catânia Lasso, a gente conseguiu com o Wagner, quarta-feira. Então, daí a gente vai descobrir o que está acontecendo. Uma boa tarde. Obrigado pela palavra. Pode falar, vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham pelas redes sociais e pelo canal da Câmara, uma boa tarde. Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Ninfo pelas suas colocações e todos nós, principalmente, até porque a Câmara, nós temos vários professores que hoje integram a Câmara de Vereadores, o professor Roque, o professor James, a Tânia, a própria professora Ana Rita, o vereador Fábio, todos nós sabemos da importância e da vergonha, por outro lado, também, até porque o nosso país foi o último país da América Latina a praticar a abolição da escravatura. Não era isso que nós queremos. Hoje, o reflexo da forma como foi feita a abolição da escravatura está nas nossas favelas, nos estados em que se obtinha o maior número de escravos, como Rio de Janeiro, São Paulo, o próprio Pernambuco, a Bahia, e ela não foi bem conduzida. Apenas foi dado a liberdade deles para não trabalharem mais como, não sendo mais escravos, mas, na realidade, continuaram a ser escravos. E até hoje ainda nós temos muitas pessoas que ainda, a grande maioria da população mundial, elas ainda permanecem na escravidão. Todos nós somos escravos, uns com maior grau, outros com menor grau, mas o que nós temos que fazer é combater a escravidão.
a escravidão em todos os seus sentidos. A escravidão, vereadora Ana Rita, quando nós combatemos a questão sexual, o combate sexual a menores, quando nós levantamos a voz a favor do povo, agora, quando nós nos calamos diante dos abusos das pessoas, e principalmente quando as pessoas vendem a sua consciência, nós devemos combater. Eu queria, vereador Richard, Vossa Excelência falou que eu estava desmerecendo os cabos e a polícia. Não, vereador Richard, eu não desmereci os cabos, muito pelo contrário, e muito menos os policiais, até porque eu tenho um orgulho grande comigo, que tive o orgulho de ser professor, vereador Leo Wilson, para a formação de policiais. Por isso, eu me incluo na tropa, porque eu também, com certeza, para muitos, eu fui o espelho. E eu disse apenas, na discussão, no contexto, que Vossa Excelência, durante 30 anos, só chegou o cabo máximo que Vossa Excelência chegou na corporação foi ser cabo. Isso não desmereço os cabos, de forma nenhuma. E o senhor chegou a sargento porque a lei diz que, quando você se aposenta, sobe uma posição. Mas, deixando isso para lá, só para fazer a retificação dos comentários, eu também quero parabenizar o vereador Paraíba, viu, Paraíba? Periquito come milho e papagaio leva fama, é isso? O papagaio come milho e periquito leva fama, né, Paraíba? Lá no seu estado, com certeza, diziam isso, né, em relação à sua fala de que muitos vereadores estão usando do seu trabalho, divulgando que foi eles. Isso é normal na política, alguém que gosta de se promover em cima do trabalho dos outros. Mas sempre é bom dizer o nome do vereador, eu aqui, porque aí o senhor está condenando a mim, ao vereador Jordão, ao vereador Jaime, mas parece que todo mundo, o senhor já falou numa outra vez que era o vereador Mauricinho, e assim como eu tenho que dizer o nome, porque coloca todos nós sob suspeita. Mas, senhores vereadores, o tempo é o melhor juiz. Eu quero dizer aos senhores as colocações que o vereador Mauricinho fez na última semana com relação à questão da obra do Rio Matias é caso de polícia. Caso de polícia. E agora, com certeza, o vereador Mauricinho, o vereador Maurício, que estava junto com os 5 vereadores, buscando assinatura para que nós chegássemos a 7 assinaturas para instalarmos a CPI sobre as obras do Rio Matias. Com certeza, o vereador Mauricinho deve agora assinar esta CPI. Eu quero dizer que, depois de tantos anos dessa obra, agora é que foram ver. Aliás, por isso que nós deveríamos ter a CPI, porque nós iríamos verificar se a empresa que foi contratada pela prefeitura para fazer a fiscalização, se ela pontuou isso como uma ação irregular. Tantas outras questões que irão surgir. Então, eu quero aqui conclamar os vereadores que vamos assinar uma CPI para que a gente faça o nosso papel e que não devemos ser, conforme o vereador Ninfo falou, de nós sermos escravos, e de não poder dar a sua opinião e ter a liberdade só em função de cargos e de benesses do poder. Veja o quanto que nós prejudicamos, quanto que os vereadores que não assinaram a CPI estão prejudicando a comunidade. Quanto tempo aquilo está lá? Demorou para sair
aquela obra e agora, finalmente, vão constatar uma coisa que já eu acho que deveria ter acontecido isso. Eu acho que a empresa que foi contratada para fazer a fiscalização, se ela não fez a notificação, ela deve ser punida se ela não fez a notificação dessas irregularidades. Vereador Mauricinho, Vossa Excelência fez uma denúncia grave, gravíssima, contra a prefeitura, contra a empresa que nós dissemos desde o início que ela não tinha condições nem financeiras e nem técnicas para tocar esta obra. Agora, depois de mais de 6 anos, é que alguém da base, que era líder da bancada, vem dizer que os engenheiros e o secretário descobriram, depois da obra praticamente quase pronta. Isso é um caso de polícia, isso é brincar com o dinheiro público, isso é brincar com aqueles empresários que estão lá falidos por causa de uma obra mal planejada, mal executada, mal fiscalizada, e eu acho que nós, pelo que me parece, isso tem alguma coisa no ar, porque é impossível que isto aconteça nos dias de hoje, com tanta tecnologia, com tanta coisa para a gente fiscalizar. Eu lamento profundamente que a CPI não foi instalada, porque esses fatos viriam à tona. Obrigado, senhor presidente. Ok. O PSL, vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e quem nos está prestigiando através do YouTube. Eu quero fazer um apelo novamente ao Poder Executivo em relação ao CBE. Tem fotos aí que o João vai publicar para nós, fotos de vários animais durante esses dias que a gente está recebendo apelo da comunidade, a comunidade está se movimentando, fazendo vaquinha online, fazendo arrecadação de dinheiro, porque são animais atropelados em via pública. É claro que muitos têm tutores, mas infelizmente nós não temos ação pressiva da microchipagem no município, então nós não sabemos quem é. Ou seja, resumindo, em via pública, animal é responsabilidade do município. Mas o que acontece? Isso é o que chegou para nós. Então, existem ONGs, protetores, simpatizantes que se mobilizam e salvam vidas. Nós também temos um grande número de animais que não estão aí também, mas alguns estão, que nós estamos bancando através das clínicas veterinárias particulares, porque a prefeitura ainda não conseguiu resolver o problema em relação ao convênio. Uma das coisas, algo que é muito importante, pessoal, é o seguinte: esses animais que eu estou colocando aí não é um percentual mínimo diante do que também deve vir de pedidos para o Centro do Bem-Estar Animal, nesse período agora que eles estão sem funcionamento. Também existe aqueles animais que estavam já com os exames prontos em lares temporários, aguardando a cirurgia, ou seja, está que nem SUS. Você faz os exames para agendar a cirurgia agora está comprometida, porque não tem clínica particular, não tem clínica conveniada, vai ter que se fazer o exame tudo novamente, é mais gasto público. Então, tudo isso aí, quem sofre são os animais, que a quantidade de animais da rua é grande. E o atropelamento parece incrível, que agora até aumentou, né? Animais com bicheira, animais que jogam óleo quente, porque tem gente safada mesmo que faz com que os animais sofram. Então, eu faço um apelo, porque hoje, eu olhando o processo, ele mexeu, só que ele mexeu só dando uma informação ao magistrado que o CBE está cumprindo o que foi pedido, né? Não está atendendo. Mas isso, para nós, é triste na maior cidade do estado. A gente quer que funcione. O CBE estava funcionando muito bem, só recebendo elogios, o corpo clínico e o servidor público lá atendendo com muito profissionalismo,
Só que agora chegou esse período aí que simplesmente é lamentável e quem sofre são os animais. Então, por favor, eu venho pedir, vamos resolver, vamos tentar uma forma de resolver o problema da causa animal. A causa animal, os animais não podem sofrer e ir a óbito, ou está sofrendo. Imagina você sendo atropelado numa via pública e ficar lá estendido numa rua ou num mato sem ter atendimento médico. É a mesma coisa em relação aos animais. Estão sendo simplesmente, estão morrendo aos poucos nos locais, às vezes que são atropelados, que a gente nem sabe, né? Porque tem muitos que nem chegam até nós. Ontem era meia-noite, tinha alguém me ligando que um gato faleceu, um gato foi mordido por cães em via pública no Bom Retiro. O que fazer? Como resolver? Ele foi a óbito, mas de repente ele poderia ser salvo. Então eu faço esse apelo, por gentileza, que ajudem. Um outro apelo que eu faço é em relação à esquina da rua Teresópolis com a rua Florianópolis. Lá está acontecendo muitos acidentes. Ontem mesmo aconteceu um acidente lá entre um motociclista e um carro. O motociclista foi gravemente ferido. Isso aí não é só o primeiro, tem vários casos onde que várias pessoas sofreram sequelas, amputaram perna, amputaram. Se olhar o histórico dos acidentes na rua Teresópolis, esquina com a rua Florianópolis, é grande. Então, a população veio procurar e pedir urgentemente que se faça algo, ou uma rotatória, ou um semáforo naquela via, porque é uma via de fluxo, principalmente em horário de rush. Então, eu venho pedir também que seja analisado junto ao órgão competente para que faça esse procedimento, para que a gente, na Zona Sul, não tenha mais óbito. O SUS já está com problema em relação agora à pandemia, né, os hospitais, então vamos tentar agilizar, vamos tentar ajudar para que lá mude um pouquinho aquele procedimento lá do trânsito. Era isso. Ok, obrigado. O PSC, vereador Jaime Evaristo, quem fala? O vereador Lio e provavelmente deve ter outros vereadores aí que vão falar. O senhor tem 3 vereadores. Quem vai falar é o vereador... o Jordão. O Lio também vai falar. O Lio e o... Mas quem é o outro? Vereador Jaime. O senhor ou o Jordão? Pode repartir, senhor presidente. Eu falo na palavra como líder. Ah, tá bom, então. Vereador Lio começa, depois vereador Jordão. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores e o público que nos assiste pela mídia social. O meu é bem rápido, apenas falar aquilo que a gente já discutiu aqui, aquela reflexão importante que o vereador Jaime sempre vem fazendo, praticamente todas as sessões. Os ônibus praticamente... para aqueles que não precisam, parece que foi esquecido. Mas para o trabalhador, que precisa ir todo dia trabalhar, todo dia ele lamenta. Todo dia ele sente essa dificuldade. Está chegando agora esse período de inverno. Para quem mora na Zona Sul, e trabalha na Zona Norte, não tem carro, não tem moto, não está indo de bicicleta. Muita gente tem feito esse questionamento por WhatsApp, pelas mídias sociais no privado. Eles têm enfrentado essa maratona diária, 15, 20 quilômetros para ir, exatamente a mesma proporção para retornar. Considerando, né, a temperatura mais baixa, daqui a pouco a chuva, sinceramente, é preocupante, muito preocupante. Esse silêncio do governador. Esta casa já fez a moção. Não sei, senhor presidente, depois o senhor pode responder, se houve alguma manifestação da Casa Civil, do próprio governador, da assessoria, com relação à manifestação desta casa, apelando. Na semana passada, vimos uma matéria em que fala que o governador estaria repassando
a responsabilidade para as prefeituras, que a prefeitura pudesse não ter a autonomia de liberar, naturalmente, com restrições, mas acho que isso ainda não aconteceu, né? Lá atrás, inclusive, fiz um vídeo, né, propondo que, com todo cuidado, com toda prudência, não levando os passageiros em excesso, considerando obrigação de máscara para andar de ônibus, gel na entrada dos ônibus, gel no interior dos ônibus. Mas, infelizmente, né, até mesmo para as empresas, né, para as indústrias, para as idiomas, eles têm funcionários, com certeza têm também suas obrigações, né, mensais. Não sei como eles estão também resolvendo, né, esse desafio de ter todos os funcionários. Claro que tem a proposta do governo federal, mas nem todos se enquadram naquele valor de até 1.800. Então, fica aqui a nossa preocupação, né? Fica aqui, mais uma vez, o nosso apelo, né, evidentemente coletivo, com todos os pares. E até, vereador Aragão, não sei se já há algum, né, documento de retorno da nossa moção, se o governador, através de algum assessor, se manifestou ou ainda não teve tempo para fazê-lo, governador. Era essa a minha manifestação essa tarde para esse tema, e passa o restante do tempo para o novo vereador Natanael Gordão. Abre para mim. Ok, vereador Liu, eu vou pedir para o suporte legislativo, vereador Liu, lhe confesso que agora aqui eu não tenho de pronto, mas se não me engano não tem retorno ainda do governo do estado, mas tem o retorno, foi recebido, né? Foi recebido. Vereador Jordão, saiu da plataforma? A palavra, então, para o vereador Jaime, tempo partidário, vereador Jaime. Vereador Jaime, antes, porém, eu vou passar a vereadora Ana para a senhora conduzir por uns 3 minutos para mim, poder me ausentar por uns 3 minutos. Só me deixa ali, presidente, no meu tempo ali, presidente. Já passou um monte? Está faltando 5 minutos? Então, aí, tá bom assim. Não, está 4h15, o senhor vai sair ainda. Começa, vereador, depois eu peço para eles lhe darem 1 minuto a mais. Obrigado, presidente. Vereadora Ana Rita, senhores vereadores, senhoras vereadoras. E quem também está acompanhando a nossa plataforma virtual. Essa questão do transporte é surpreendente, é preocupante. Nós sabemos disso, o vereador Liu e os vereadores também que têm lutado por isso. Eu fiquei aborrecido, triste por encaminhar o requerimento e queria bater na porta do governador. Esta casa, a maior Câmara do Estado de Santa Catarina, onde representamos o povo joinvilense, mas fui impedido de ir até lá. Mas tudo bem, isso me deixou aborrecido e triste, mas continuarei lutando em prol da sociedade, do trabalhador que precisa do ir e vir para o seu local de trabalho. Senhores vereadores, a saúde da população precisa estar sempre em primeiro lugar. Isso é fato, é real. Tu tendo saúde, tem disposição para trabalhar, tem disposição para viver. Então, saúde sempre em primeiro lugar. Estamos vivendo um tempo de pandemia que afeta todo mundo. E não estamos ausentes disso. Joinville está dentro disso. A minha pergunta, diante desse quadro atual, senhores vereadores, será que se não houvesse mais sensibilidade por parte dos fabricantes, dos fornecedores dos equipamentos, que precisa, nesse momento, para combater o coronavírus? Exploração dos preços, tirando esse dinheiro do povo que já sofre. Quem paga é o povo. Superfaturamentos dos equipamentos, respiradores, máscaras e tantas outras coisas que precisam. Isso é um absurdo. Num país que vivemos, num país que queremos o melhor do amanhã, presenciar isso. Quando o presidente falou dos 50 respiradores que veio para Santa Catarina, está lá para ser fiscalizados, se funciona ou não.
Se foi superfaturado, não sabemos isso, a justiça tem que fazer seu papel. Mas é um momento que não dá para aceitar, nos dá nojo de ter homens fraudulentos, que não respeitam esse momento, não tem amor pela saúde dos outros, não tem amor pela população, não tem amor pelo próximo, e age dessa forma, nessa armação de procurar explorar. Quando o presidente fala dos 50 respiradores, é fato. A população pagou, foi superfaturado, se não foi, mas pagou. Mas o que me deixa triste e lamento nesse momento é a exploração dos valores. Hoje, nós estamos vivendo um período que talvez eu nunca imaginava que iríamos passar por isso. Talvez alguns dos senhores também não esperávamos por isso. Viver esse momento. Estar vivendo em 2020. Graças a Deus que nos deu saúde e vida para contemplar uma pandemia mundial. Onde o noticiário só mostra violência, mortes, enterros coletivos. É triste ver um caixão do lado do outro e o próprio ser humano ainda age dessa forma. Então, a exploração, superfaturamentos, não existe o coração, o amor é quem mais pode explorar o próximo nesse momento. Por isso, é lamentável nós podermos estarmos aqui falando sobre isso, onde pessoas pregam a moral para os outros, mas corrompem. Onde as pessoas demonstram uma coisa, mas no final são outras. E é um momento onde a população está desesperada e cada governo procurando fazer a sua parte. E daí barramos com essas explorações, com esses superfaturamentos e a população que está pagando e precisa desses equipamentos. A saúde sempre será o primeiro lugar na vida de qualquer governo. Olhar pela saúde das pessoas, zelar pela saúde das pessoas, zelar pela saúde das pessoas. Então, é lamentar da gente poder, em vez de falar coisas boas, né, nesse meio que estamos vivendo agora, mas poder ver corrupção, poder ver exploração, superfaturamento, querendo ganhar nesse momento onde o povo sofre e precisa dos equipamentos para poder ter a sua vida e continuar a sua vida. Obrigado, senhor presidente. Agora o PDT, vereador Jean Xereda. Ok. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras e a todos que acompanham essa sessão online, o que me traz agora é que há 2 meses nós estamos com as aulas suspensas no município de Joinville, as aulas presenciais, ao menos. E lembro que, quando foi proposto essa medida necessária para conter a contaminação aí do novo coronavírus, fiz um alerta da tribuna, ainda nos reuníamos presencialmente, de que, especialmente em escolas que atendem a população mais carente da cidade, a merenda escolar, né, a alimentação escolar, ela era uma das principais refeições do dia desses alunos, desses filhos, desses cidadãos mais carentes da cidade, enfim. E a exemplo de outras cidades que na época já falavam em fazer a distribuição de kits de alimentação escolar para reforçar, né, o cardápio que a criança vai ter em casa, eu fiz esse apelo através do líder do governo, né, e apenas na terça-feira da semana passada é que isso começou a ser concretizado. Contudo,
as boas intenções muitas vezes acabam gerando, infelizmente, situações que não são ideais. Quando eu propus, eu entendia que os kits deveriam conter alimentos não perecíveis, arroz, feijão, macarrão, se possível até uma fonte de proteína. Afinal de contas, as escolas têm esses itens, né, adquiridos através de um fundo federal, né, e esses itens vão estar lá estocados nas escolas enquanto elas não estiverem servindo essas refeições no próprio estabelecimento escolar. Como a gente ainda vai ter algum tempo pela frente sem o retorno das aulas, seria muito importante e de bom tom que esses alimentos fossem realmente direcionados. Mas os kits que começaram a ser distribuídos na semana passada não contemplam esse tipo de produtos. Eles foram restritos a hortifruti, alimentos altamente perecíveis. E a situação como eles foram distribuídos é que me deixou mais assustado. Tenho aqui um kit que, por exemplo, foi distribuído. Uma penca de bananas, 8 maçãs, 2 pepinos, 2 cebolas, 3 tomates, 3 cenouras, 1 chuchu, 1 beterraba, 1 quarto de repolho, um mamão cortado, uma abóbora cortada. Ora, esses produtos, assim que eles são fragmentados, eles começam a estragar. O vereador Maurício apontou ali há pouco, talvez só nós estejamos vendo, quem nos vê pelo YouTube talvez não tenha visto. E me traz uma angústia isso, porque a alimentação escolar das crianças não se restringia a hortifrutis. E o que é caro não é hortifruti, é arroz, é feijão, é carne. Então, eu quero pedir novamente, através do líder do governo, através, enfim, da assessoria da prefeitura que nos ouve, que a gente possa rever isso. Hortifrutis são importantes, a intenção é ótima de contemplar a agricultura familiar, mas não é suficiente. E se a desculpa era não fracionar os pacotes de arroz, feijão, macarrão, então também não deve ser fracionado o hortifruti. 1 quarto de repolho. Isso não tem cabimento, gente. Repolho custa R$1. R$1. Então, eu acho que é importante que a gente acompanhe isso de perto enquanto fiscalizadores do poder público, mas eu peço encarecidamente ao governo que reveja essa situação e que passe a fornecer o que é realmente necessário, que está faltando na mesa dessa população mais carente da cidade. Hoje, mais de 34 mil pessoas estão desempregadas na cidade. Mas, antes disso, há pessoas que estavam fora do mercado de trabalho de qualquer maneira e as crianças só tinham a merenda escolar como fonte de alimento. Isso fazem 2 meses que essas famílias não vêm. Então, me preocupa muito essa situação e peço encarecidamente ao governo que reveja essa situação e comece a fornecer o que realmente é necessário para essas famílias. Muito obrigado. Ok, terminamos o tempo partidário. Alguém gostaria de falar como líder? Vereador Maurício Peixer. Só como líder, tá? Só como líder agora. Sim, senhor presidente, continuar a fala do vereador James Xereda. Obrigado e parabéns, vereador James, por levantar isto. Esta vergonha, eu diria isso, vergonha para Joinville, vergonha para o governo, entregar para as crianças de CIs. Isso aqui, olha, agora todo mundo pode ver. Olha só, 6 bananas, meia batata doce, 1 quarto de repolho, olha, maçã passada, meia abóbora, 1 pepino, pepino ali, ó, uma cenoura, uma cebola, um tomate. Isso é vergonhoso para Joinville. Nós, os 5 vereadores chamados independentes, e orgulhosamente para alguns falando de oposição, nós pedimos também onde está a merenda, o que está fazendo estocado
talvez muitas dessas mercadorias, feijão, arroz, carnes, elas até passem da validade e estragam, em vez de ser entregado para as crianças e necessitados que estão, alunos que dependiam a principal refeição na escola. Ninguém está olhando isso. A Câmara de Vereadores tem que dar posicionamento. Quando o vereador Ninfo falou ainda há pouco sobre o que é ser realmente independente ou voltado mesmo fazendo base do governo, é que nós possamos ter a nossa posição de vereadores e cobradores e como nós temos que fazer com o que aconteceu com o Rio Matias, a posição, colocação do vereador Mauricinho, agora traz à tona uma realidade daquilo que nós viemos falando há muito tempo, que ali tem problemas seríssimos, dinheiro enterrado, dinheiro dos impostos enterrados, pagos pelo governo do município, governo federal, enterrados, que é uma porcaria, não vai servir para nada. E a Câmara de Vereadores fecha os olhos, ouvidos fechados, e não faz nada, não deixa acontecer nada. Como o vereador Odir disse ainda há pouco, nós temos sim que fazer a CPI. Agora a CPI vai adiantar? Não vai adiantar mais nada, porque 4 vereadores fazem aquilo que o prefeito manda e vai ter um somente que vai tentar falar e fazer alguma coisa para mostrar o que está enterrado é porcaria, não serve para nada, que o vereador Mauricinho trouxe essa denúncia gravíssima, gravíssima, e nós aqui, o que nós estamos falando não serve para nada, é teatro entre nós aqui, porque o restante fizemos tudo calado, ficamos todos calados. E o que acontece? O que nós já estamos sabendo o que está acontecendo. Os vereadores da situação estão dizendo assim, deixa eles falar, não vai acontecer nada mesmo, ninguém faz nada, deixa eles gritar, enquanto eles vão gritando, a gente vai levando as coisas, vão fazendo assim mesmo e termina o governo. E esse dinheiro aí que está sendo utilizado fazendo essas obras, agora, do PAC, que foi falado ainda há pouco, esse dinheiro já estava em caixa em 2016. Por que não veio explicar por que não foi feito a Blumenau, a Santa Catarina, a Urbano Schmidt, a Helmut Falk com esse dinheiro em 2017? Vereador Maurício, 2017? Tem que dar essas explicações aí. É isso que nós queremos e esperamos. Obrigado. Okay. Vereadora Ana Rita. Então, senhor presidente, com relação à ordem judicial que impede a clínica conveniada de atender os animais machucados e traumatizados, eu tenho alguns números aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu só localizar aqui. No período de 1/4 a 6/5, isto é, 1 mês e 4, 5 dias, 120 animais foram atendidos por essa clínica conveniada. A partir do momento que entrou essa ordem judicial impedindo o atendimento, pela ouvidoria, foram feitas 86 ocorrências, isto é, animais que não foram atendidos, porque eles não estão, o atendimento não está acontecendo. Para terem uma ideia, inclusive até teve um cachorrinho que a vereadora Tânia mostrou, que foi a frada que fez o atendimento dele, né, custou R$450. Somando 4, 5 casos, eu tenho aqui o valor de R$1.456 que a frada gastou nesses últimos dias para poder dar algum tipo de atendimento a esses animais. Então, isso não pode ser. A ouvidoria do município já tinha que ter entrado com algum agravo, com alguma medida que fizesse retornar o atendimento. Porém, o processo deve continuar. Se a empresa que ganhou a licitação não está certa, isso se descobre no decorrer do processo, mas o serviço, o atendimento não pode parar. E, vereador Odir, o ganso ao que o senhor se referiu antes e que disse que era para eles mandarem pedir para mim a vaquinha, só para sua informação, também é um caso da frada.
a Frada recebeu o pedido de ajuda desse ganso e encaminhou para a clínica do Dr. Selvagem, porque é um animal que não é doméstico, né? Não é atendido pelos veterinários regulares. Então, assim, tenho certeza que, fora isso, muitos outros animais acabaram vindo a óbito, sofrendo. Então, não dá mais. Já se passaram 10, 15 dias. Então, eu imploro para os nossos procuradores do município, entrem com alguma medida que faça voltar o atendimento. Porque, se eventualmente isso fosse uma medida que impedisse o uso de respiradores, por exemplo, no caso agora do Covid, se impedissem atendimentos hospitalares, vocês acham que já não teriam tomado todas as medidas necessárias para voltar? Só porque são animais não fazem nada? Nada efetivo. Eu quero algo que funcione, que volte a atender os animais, não importa em que clínica. Então, fica aqui não só meu apelo, mas também o meu grande desconforto com essa situação, porque já se passou muito tempo e tempo suficiente para que medidas judiciais efetivas fossem tomadas para a retomada dos atendimentos. Obrigada, senhor presidente. Ok, obrigado. Vereadora Ana Rita, agora o vereador Roque Matei. Roque Matei, ok. Bom, sim, agora sim. Em relação a essa fala sobre a educação, tá? Eu gostaria de trazer aqui algumas informações importantes para a comunidade. Lá no início da pandemia, a Secretaria de Educação, em parceria com a Assistência Social, isso é importante colocar, tá, aos vereadores, que houve sim uma distribuição de alimentos, tá, do que tinha em estoque, né? Eu acho que é importante os vereadores conversarem lá com a secretaria, até para ter uma devolutiva a respeito, mas houve uma distribuição de alimentos lá naquele primeiro momento, tá? E a partir daí houve um trabalho junto com o Conselho de Alimentação Escolar para começar a fazer uma distribuição desses kits. E por que, né, essa distribuição, até importante, né? Falaram ali que tem legume cortado ao meio, enfim, é porque houve uma distribuição por peso. Já conversamos lá na secretaria, tá? E para dar uma trabalhada de uma outra forma, mas e com o conselho escolar, inclusive, né? Até com o conselho de alimentação escolar, até para ter uma distribuição, de repente, para não ter que dividir partes ao meio, enfim, porque não realmente é perecível, né? E o tempo de duração disso diminui bastante. Mas, como é um kit para ser distribuído, para ser utilizado logo de imediato, então houve já essa conversa para que seja reestudada essa questão toda lá. Mas, sim, houve uma distribuição e houve uma conversa de distribuição por quantidade e aí foi por peso, tá? E aí, por isso, essa distribuição. Já pedi, já conversamos para que haja um olhar diferenciado nessa questão. Mas está acontecendo, sim, essa formação de kits, está se estudando para ser ampliado. Nesse primeiro momento, foi distribuído para 7.000 pessoas, aproximadamente, que são estudantes do Bolsa Família, e a partir daí está se estudando para mais 22.000 cadastros que tem lá, e vai ser continuada a distribuição. Eu acho que é importante, né, que seja feita a distribuição e que se possa tá olhando, né, o formato de como se faz esses kits aí de merenda escolar, tá bom? Era isso, presidente? Ela coincide, né? Ok. Agora o vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, referente a essa questão do Rio Matias, é uma falha muito grave que pode comprometer o trabalho feito até agora. Como vimos que uma estaca, ela não está no tamanho exato e pode complicar. Então, a Comissão de Urbanismo, através desse presidente, como dos membros também, mas eu falo de mim,
nós vamos convidar o secretário Romualdo, os engenheiros, as empresas, para que a gente dá um retorno também para a sociedade e fica sabendo o porquê só agora foi encontrado isso, por que só agora foi descoberto isso. Se vai comprometer, se existe como dar continuidade ao trabalho ou interrompeu. Nós temos que saber isso, interrompeu ou se não interrompeu, o comércio está ali, a cidade precisa que seja resolvido o mais rápido possível. Se interrompeu o trabalho, nós temos que saber, senhor presidente. Nós temos que saber se vai dar continuidade, se há um comprometimento ou não, o que foi pago até agora, o que não foi, Então, tudo isso aí nós temos que saber. Então, vamos fazer esse pedido amanhã, na comissão virtual, para que talvez na próxima, ou podemos fazer até uma extraordinária, para ouvir o secretário Romualdo, os engenheiros, se for possível, as empresas, as duas do consórcio, que são as duas empreiteiras, para que nos explique, nos passe isso para nós, não podemos deixar que isso venha assim de qualquer maneira, acharam lá uma estaca que estava mais curta tal, e acabou. Não, tem dinheiro público ali, tem dinheiro, nós temos que ver se vai continuar ou não. Então, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores que fazem parte da Comissão de Urbanismo, que amanhã a gente faz esse pedido para ouvir o secretário, para que a gente possa ouvir as empresas e dali para frente dar uma resposta à nossa Joinville. Obrigado, senhor presidente. E agora o vereador Odir. Eu quero dizer que isto é brincar com a necessidade e com a fome das pessoas. Isso que a prefeitura fez com os alimentos escolares, com a merenda escolar, aquelas crianças, uma boa parte só vão para a escola porque a única refeição que elas têm é a refeição que recebe na escola. Professor Roque, isto é uma vergonha para o município. Aonde está o dinheiro que vem para a merenda escolar? Quantos produtos que já estão vencidos? Mandar, senhores vereadores, o prefeito mandar meia cabeça de repolho, meio mamão, isso é debochar das pessoas, é não saber o que é passar fome, é não saber o que significa 100 gramas, 200 gramas de carne, de peixe, daquilo que a criança precisa. Isto é uma vergonha para essa administração, esta ação, a forma como está sendo distribuído esse kit. É vergonhoso, vereadores da base do governo. Isso é revoltante para nós e para a sociedade. Isso é humilhar as pessoas carentes da nossa cidade. Mas, senhor presidente, eu quero levantar um tema aqui. Há algum tempo atrás, o grande jornalista e radialista Osni Martins levantou o problema que a Câmara de Vereadores estava sendo investigada, ou melhor dizendo, os vereadores estavam sendo investigados por alguma ação de determinados vereadores. Hoje, eu, ouvindo o programa do Veríssimo e o programa do junto com ele aquele outro menino, né? Posso chamar assim de menino, também disse que a Câmara está, os vereadores, tem vereadores, a Câmara está sob suspeita de rachadinha. Eu estou torcendo para que isso logo venha à tona, para que nós possamos dar um basta e dizer que, porque todos nós estamos sendo suspeitos. Portanto, senhor presidente, hoje nós vimos, todos nós estamos sob suspeitas, e isso é ruim para o poder. Então, eu tomei o conhecimento, depois dessas informações, tive a informação de algumas pessoas e que, de fato,
logo, logo será desencadeada também esta ação de investigação de vereadores da nossa Câmara. Eu quero que investigue, para dizer, até para deixar claro quem está ou quem não está. Até então, todos nós estamos sendo suspeitos. Obrigado, senhor presidente. Vereador Richard, como líder. Presidente, eu quero primeiro fazer aqui as anotações que já fiz enquanto falava o vereador Maurício Peixe e também o vereador... Voltou aqui? Alô? Oi, voltou? Pode falar. Voltou. Ok. Presidente, eu fiz algumas anotações enquanto falava o vereador Jaime Schroeder e o vereador Maurício Peixe. Também penso que a divisão, obviamente, ela causa uma estranheza, mas, ao mesmo tempo, ela causa também a necessidade de se dividir os alimentos. Eu mesmo já cansei de comprar meia melancia ou quatro melancia, e se tiver com todas as condições que regra a higiene, eu não vejo problema nisso. Mas aí acontece que o vereador Roque, eu também conversava agora com a secretária, algumas medidas já foram tomadas em relação a essa divisão, e eles buscaram, na verdade, equalizar isso via peso, o que, num primeiro momento, seguido as orientações das nutricionistas da secretaria, foi por óbvio a melhor maneira de atender a todos que fazem uso dessas etapas de alimentação. Como falou bem o vereador Roque Matei, o início das atividades da Secretaria de Educação, então logo iniciou-se essa pandemia, a busca imediata da divisão, buscando uma orientação da SAS em relação às necessidades e seguindo um cronograma de atendimento às pessoas que mais precisam. Eu penso que, obviamente, não dessa forma que foi aqui falado, que é uma vergonha, ou que dividir, eu não penso que dividir seja vergonha, não. Eu acho que dividir é o meio correto. Talvez algumas pessoas queiram a metade de uma mão e não um repolho inteiro. Se ele pudesse ter metade de uma mão, ele tomaria. Então, isso é um acerto que, administrativamente, no Executivo já está sendo tomado, a busca de uma condição, observando todos os critérios de higiene. Eu não vejo problema nenhum nisso, mas tenho certeza que estamos bem administrados na Secretaria de Educação, temos as melhores notas do sul do país, tenho certeza que os melhores gestores estão lá, pronto para, em condições de dar o atendimento e o segmento necessário para que nós não buscamos, né, minorizar aí essas dificuldades que foram apresentadas. De qualquer forma, parabéns pelo empenho e a dedicação daqueles servidores que, além de educar, também agora fazem um pouco mais, dividem o que temos com todos que precisam. Obrigado, presidente. Vereador James, como líder. Não? Não, a princípio estou satisfeito, mas já que tocamos no assunto, entendam, meus caros representantes do governo, eu aqui não faço uma crítica, entendo que a questão da alimentação escolar é fundamental e que fazer a aquisição de produtos da agricultura familiar, como é a origem desses produtos, também é muito bom. Mas faltam alguns itens que considero essenciais para essas famílias, que, como o próprio vereador Richard e o vereador Roque Matei salientaram, são famílias que vivem no cadastro do Bolsa Família. Então, são famílias extremamente carentes. Parece que as frutas e verduras são um complemento bacana, interessante, mas não são suficientes. A qualidade da alimentação dessas famílias, dessas crianças principalmente, caiu muito com essa quarentena. Então, por favor, repensem, né, lá junto ao Conselho de Alimentação Escolar, junto aos nutricionistas extremamente competentes da Secretaria da Educação, eu conheço como funciona, eu já presidi o Conselho Municipal de Alimentação Escolar por 3 anos, mas peço que realmente façam uma revisão
e percebam que, faltando itens como arroz, feijão e proteína, tá, nós não estamos oferecendo a essas crianças a alimentação que elas tinham à sua disposição enquanto estavam indo para a escola. É esse o pedido que eu faço. Obrigado. Ok, terminamos o tempo partidário. Os líderes, todos falaram? Todos, né? O vereador Roque foi citado. 1 minuto, vereador. Está correndo o tempo. Bom, rapidamente, então, né? Eu quero só colocar, né, que tudo que foi falado sobre a merenda mostra que a merenda que as escolas, e aí o reconhecimento é importante. O vereador Odir e os outros vereadores, o vereador James colocando muito bem aí, que a merenda oferecida pelas escolas do município é de alto nível. Que coisa boa, né? E o que está acontecendo agora, né, essa distribuição, acho que foi explicado, né? O vereador Richard deu mais alguns detalhes aí. É óbvio que está se observando, né? E que nós temos, e aí eu coloco, né? Já fui secretário também, de olhar pela isonomia também. Então, se optou pelo peso por causa disso. Com certeza, o que já foi distribuído, e aí são 6 mil, quase 7 mil famílias do Bolsa Família, é óbvio que não tem nenhum, e aí os vereadores que mencionaram aí, que tem produto vencido, todos os produtos, muito antes do vencimento, já foram distribuídos, né? Então, os produtos que estavam já adquiridos, estavam nos depósitos, eles já foram distribuídos em parceria com a assistência social do município. E, por óbvio, a assistência social e a Secretaria de Educação, ela tem os cadastros dessas famílias que mais necessitam. Então, os alimentos já chegaram nessas casas e agora essa distribuição, o vereador James chamou a atenção para uma coisa muito importante, foi adquirido a agricultura familiar, o recurso ficou aqui na região também. Então, tudo isso mostra, né, o cuidado que a Secretaria de Educação está tendo, né, nessa distribuição. É óbvio que nós temos que melhorar, ampliar, claro que sim, né? Mas nesse momento, a distribuição que foi feita de hortifrutis e foi feita uma distribuição onde as nutricionistas, com todo o detalhe, com todo o cuidado, toda a higiene, vereador, fizeram essa distribuição por peso, para que cada família, cada estudante levasse uma cesta igualitária, tá bom? Okay. Então, obrigado. 1 minuto para o vereador Facchini. Eu não vou abrir para a ordem, eu vou abrir porque o Facchini está abrindo, mas a gente já trabalhou aqui na questão do regimento interno. Eu peço que os líderes partidários repartem o tempo com seus colegas de partido, né? O MDB tem 18 minutos, hoje falou 22, mais líder do governo, mais líder de bancada, foi falado mais de 25 minutos. O PSDB falou 13 minutos com o seu líder. Então, dividam o tempo e conversem, façam um grupo ali da bancada e converse no WhatsApp para ajudar a gente a administrar. Eu vou liberar 1 minuto para o vereador Facchini e só se alguém foi citado, tá? Senão eu não vou liberar, porque eu tenho que tocar aqui a parte regimental. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero primeiro iniciar dizendo que eu estou pedindo pela ordem, eu não estou pedindo para ferir o regimento interno em momento nenhum. Só se for regimental, vereador, senão não. É pela ordem, Vossa Excelência. Caminhamento regimental? Conhece o regimento, então tá. Caminhamento regimental, vereador? Deixar de falar. Senhor presidente, essa questão aí da merenda eu vou debater amanhã no do partido. Meu pedido é regimental. Eu acabei, durante o ano passado, apresentando uma emenda à lei da dengue. E essa emenda ela ficou durante bastante tempo em stand-by na Comissão de Legislação. E hoje, acabei, então, depois apresentando um requerimento, invocando o artigo 51 e 52, para que ele pudesse subir a plenário, tendo em vista a urgência, né, desta legislação ser aprovada e também, mais um minuto, senhor presidente, e também a necessidade da aprovação, tendo em vista que já ultrapassou o período regimental para que ele pudesse ser apresentado o seu parecer. Mas hoje, na tarde de hoje, o vereador Richard apresentou um parecer, e aí quero aqui registrar minha gratidão
ao vereador Richard, que apresentou um parecer e deu agilidade, né, na apreciação, também ao vereador Maurício Peixer, que fez uma bela defesa em relação à importância de aprovarmos essa emenda, que é também de minha autoria. E agora, então, eu faço um apelo regimentalmente para que a Comissão de Finanças possa analisar extraordinária, tendo em vista que esta emenda é um pedido do agente epidemiológico, é um pedido dos agentes de combate à dengue, que traz uma punição além da notificação. Senhor presidente, me dá só mais um minuto, por gentileza, é importante. Só para que eu traga aqui ao conhecimento dos colegas vereadores, a nossa lei da dengue, ela traz um poder, vamos chamar assim, um poder de polícia para o agente. Porém, ele faz uma notificação. Passado um período, ele voltando, mesmo que haja reincidência, a lei não permite que ele aplique a multa de forma imediata. Ele precisa, mais uma vez, fazer uma notificação para depois, sim, caso haja uma reincidência num curto espaço, né, setor da prefeitura que atende esse caso, e tendo em vista que nós hoje já ultrapassamos aí as 4 mil pessoas contaminadas por essa doença, contaminadas pela dengue, a necessidade da aprovação imediata desta emenda, que vai dar o poder ao agente de já numa reincidência aplicar a multa. Então eu faço um apelo à Comissão de Finanças que possa se reunir extraordinariamente para apreciar essa emenda que é tão importante nesse momento de uma epidemia da dengue em nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado aos colegas vereadores. Vereador Maurício, 1 minuto, porque foi citado. Sim, senhor presidente. Só quero responder que em nenhum momento alguém comentou, falou que a merenda escolar de Joinville não tem qualidade ou é qualidade ruim. Não foi falado em nenhum momento. Falamos também, e eu falei, que pode vir a ter produtos que estejam perdendo aí o prazo de validade. Podem haver. Até seria bom verificar com a Secretaria de Assistência Social o que foi feito com esses produtos, para quem foi entregue. Ser bem transparente. Agora, pior é a gente ver alguém tentando defender o indefensável. Aquilo que foi dado para as crianças, aí, pela metade, isso não é dividir. Isso aí, desculpa, não é dividir. Isso aí realmente é uma vergonha. Apresentar aí essa quantidade que não dá para um dia para as crianças, dizer que isso aí é bom, é legal, que está bom, que passou pelo Conselho, o Conselho definiu. Desculpa, isso é defender o indefensável. Vamos reparar isso e dar uma alimentação de qualidade. Porque tem, é merenda escolar, tem. Por que não fazem? Se fazem, nós não estamos sabendo, ninguém fala. Então, vamos, gente, não é oposição, isso, aquilo, é uma vergonha isso que foi dado aí, essa pouquíssima quantidade de verdura, hortifruti, granjeiros aí, né, para as famílias carentes. Isso é brincadeira. Obrigado, presidente. Só vou deixar um comentário. Eu acho que essa questão foi quantitativa, né, igualativa, né, para cada criança pela necessidade. E o governo não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Claro que não vai dar janta nem o almoço para a família inteira, de jeito maneira, não pode. Não pode, não tem como fazer isso. Então, nem tanto céu, nem tanta terra. Tem que dar aquilo que é necessário durante a semana. Foi orientado pela nutricionista e, de fato, assim, ó, eu lembro quando, sei lá quanto tempo faz isso, mas ontem eu fui lá na casa da minha mãe, sábado, eu ganhei a metade de uma abóbora dela, levei para casa. Qual é o problema, vereadora Iracema, vereadora Ana Rita? Não vejo um lado demais até aí. Se a nutricionista está orientando que seja assim, o prefeito, os vereadores, nós não temos, claro que nós somos fiscalizador, agora não vejo assim grandes problemas de ser. É claro que se tivesse mais condição de dar mais coisas, ou dar para todos, acho que deveria ser dado para todos, né? Por isso que tem um Conselho de Educação, tem a Câmara de Vereadores para fiscalizar. Eu acho que a Comissão de Educação, o vereador Roque, os vereadores que participam, façam uma reunião. Não adianta balançar a cabeça, o vereador Nifo. O senhor nunca comeu a metade de repolho? Não, me desculpe, eu acho que já, né? Então não eu acho que a gente também tem que ser um pouquinho coerente. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno, projeto de lei ordinária, número 38 de 2020,
de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar com os pareceres favoráveis. Grande expediente, artigo 127 e 140 do Regimento Interno, matéria da ordem do dia. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se da sessão virtual, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação, em regime de ordinário, do projeto de lei ordinária, número 131/2019, de autoria do vereador Mauricinho Soares, que denomina Servidão Lourdes Nazaré do Nascimento no município de Joinville. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação o projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Os contrários, se manifeste. Peço aos colegas vereadores que façam um sinal. Ok, está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei ordinária 237, de autoria do vereador Richard Harris, do MDB, que denomina a servidão Elvin Krieger, logradouro, localizado na lateral Rua do Suíço, no bairro Costa e Silva. Nesse caso, solicito ao vereador Maurício Peixe para encaminhamento regimental, para dispensa da leitura. Senhor presidente, eu faço requerimento de dispensa da leitura dos pareceres, em virtude de nós já o conhecermos, sendo amplamente debatido nas comissões técnicas. Obrigado. Requerimento do vereador Maurício era para que nós dispensamos a leitura dos pareceres. Em discussão, o requerimento. Os vereadores concordam? Faço o sinal positivo. Vereador Iracema, concorda da dispensa? Ok, está com o dedinho curto. Aumenta o dedo. É brincadeira, quase que não deu para ver. Obrigado. Está aprovado o pedido do vereador Maurício Peixe. Em discussão, os pareceres com emenda em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Contrário, se manifeste. Está aprovado os pareceres. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação, os vereadores... Em votação, o projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Os contrários, se manifeste. Está aprovado o projeto. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Em turno único de discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 10/2019, de autoria da mesa diretora, que altera o parágrafo único do artigo 3º do decreto legislativo 6 e 3 de junho de 2003, no âmbito da Câmara de Vereadores de Joinville, nos termos inciso 21º do artigo 37 da Constituição Federal, da modalidade de licitação denominada pregão para aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências. Caminhamento regimental, vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, referente regimental, referente a dispensa dos pareceres que já foi amplamente discutido nas comissões, senhor presidente. Requerimento do vereador Jaime é para que possamos fazer a dispensa da leitura dos pareceres. Em discussão, requerimento. Os vereadores concordam, façam o sinal positivo. Vereador Richard, concorda? Então tá bom, está aprovado, inclusive com o voto do vereador Mauricinho Soares. Foi pedido a dispensa da leitura. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Nesse caso, sinal de positivo. Está aprovado pela totalidade dos colegas vereadores. Em discussão, o projeto de decreto legislativo. Não havendo em votação o projeto. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Aprovado o projeto, segue para a promulgação da presidência, conforme dispõe o artigo 26 do Regimento Interno. Colegas... Oi? Questão regimental, vereadora Ana Rita.
Senhor presidente, o que está escrito ali é que quem concordar fica como está e os contrários se manifestem. Então, eu sugiro que escrevam ao contrário no roteiro, que quem concordar, que sinalize com o polegar, e quem discordar, que fique como está, porque nós estamos lendo uma coisa e fazendo outra, apenas para evitar que a gente possa ter algum tipo de problema com isso mais tarde. Ok? Obrigado. Obrigada. A gente faz questão de pedir, né, que o regimento interno está escrito assim, mas eu vou pedir para o nosso suporte legislativo mudar, mas todos compreendem, né? Isso que importa, né? É por isso que eu peço para confirmar e positivar para nós não termos erro de votação. Obrigado pela observação, encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras e os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público que nos acompanha pela internet, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 19 de maio de 2020, terça-feira, 17 horas, na plataforma Zoom. Uma boa noite a todos.